Olá, vamos continuar a estudar a trigonometria, agora fazendo uma análise do domínio, do contradomínio, da imagem, dos valores, onde que cada uma das funções tem um sinal positivo, onde cada uma das funções tem sinal negativo. Por exemplo, as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vamos analisar as três. Até porque se a gente souber o seno, a gente sabe a cossecante. Não é cossecante, não é o inverso do seno, é 1 sobre o seno. Se a gente souber o cosseno, a gente sabe a secante, porque a secante é o inverso do cosseno. Se eu sei as duas, divido o seno pelo cosseno, eu sei a tangente. E eu divido o cosseno pelo seno, eu tenho a cotangente. Tá ok? Fácil assim. Então vamos analisar. Domínio. Função seno. A função seno, vocês reparem que essa função aqui, ó, que vai do ponto de encontro até o eixo, a altura do triângulo aqui, ó. Se eu tiver um ângulo de 0 grau, quanto é a função seno? A altura desse ponto é 0, né? Então seno de 0 é 0. À medida que você vai aumentando esse ângulo aqui, ó, o que é que vai acontecendo com a função seno? Vai crescendo até quando chegar no 90 graus. Quando chegar no 90 graus, a função seno é igual a 1, é o máximo que ela pode assumir, tá? É o máximo que ela pode assumir a função seno. Aí o que vai acontecer? Quando você passa desse valor aqui, dessa extremidade de 90 graus, o seno vai diminuindo a altura, do ponto, até chegar aqui que o seno vale 0. Então o seno no máximo vai ser 1, ele começa com 0, vai subindo até 1, depois vai descendo até 0. Depois o que vai acontecer no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, você vai descer aqui, ó, vai ficar, a altura vai ficar na parte de baixo, né? Então o seno passa a ser negativo no terceiro quadrante. E aí o seno vai, aqui é 0, aí vai ficando menos alguma coisa, até quando chegar aqui, que é o valor mínimo, mais baixo. No caso é menos 1. O seno de 270 graus é menos 1. Então a função seno, no máximo é 1, no mínimo é menos 1. Outra coisa, isso aqui é a imagem, né? O máximo 1, mínimo menos 1. A função seno. A função seno, ela cresce no primeiro quadrante, né? Ela vai crescer no primeiro quadrante, ela vai decrescer no segundo quadrante, aqui ó, ela vai continuar descendo no terceiro quadrante, aí depois ela começa a subir e volta para o 0 no quarto quadrante. Ok? Ora, o domínio, qual é o máximo que a função seno pode assumir? A função seno, o contradomínio, no caso dela, a imagem, é 1, e a função, o mínimo é menos 1. O domínio significa que eu posso achar seno de 0, seno de 30, seno de 40, qualquer arco que eu pegue aqui, mais do que 360 graus, você dá uma volta completa e tem de novo o arco, não é? Lá mais para frente a gente vai ver isso. Então nós vamos ter, o domínio pode ser qualquer valor real, o seno pode ser qualquer valor real, e o cosseno também pode ser qualquer valor real, tá? O seno é a altura, o seno é a altura e o valor de x do domínio, que a gente acha o valor do seno, pode ser qualquer um, existe seno de qualquer arco que você tenha, aí no máximo ele vai ser 1. No caso do cosseno, aí já estou na horizontal. O cosseno de 0, essa distância do 0 para aqui, ó. Então vai ser 1. Cosseno de 0 é 1. O que vai acontecer quando você vai andando por essa circunferência?
a distância para esse eixo vai diminuindo, ó, vai diminuindo, ó, vai diminuindo, ó, até chegar aqui. Quando chegar aí o cosseno é zero. Quando chegar aí o cosseno é zero. Então o cosseno começa do 1 e vai para o zero. Depois, quando passar para a esquerda, aí o cosseno vai ficando negativo. Até o 180, aquele vale, o cosseno vale menos 1. Certo? Então, a imagem do cosseno é a mesma imagem do seno. No máximo ela pode ser 1, aqui à direita, no mínimo ela pode ser menos 1, aqui à esquerda. O domínio da função cosseno, eu posso, como a função seno, achar cosseno de qualquer arco, tá? Qualquer arco que eu pegue aqui vai ter cosseno. Então o domínio da função cosseno da função seno é qualquer real. Sinal no quadrante. No primeiro quadrante, repare que eu tenho sempre a direita aqui, ó, do ponto para o eixo é a direita, ó. Então o cosseno vai diminuindo, então ele é, aliás, o cosseno vai diminuindo, exato, então ele é decrescente, não é? O cosseno é decrescente, olha aqui, no primeiro quadrante ela decresce. No segundo quadrante continua decrescendo, porque ele vai para a esquerda, vai ficar negativo, vai atingir o máximo menos 1, continua decrescendo. Quando vai para o terceiro quadrante, aí o que é que ocorre? No terceiro quadrante, quando passa daqui, aí começa a ficar ainda negativo, mas vai crescendo, está se afastando para a direita, para a direita, para a direita, até chegar aqui que o cosseno vale zero. Cosseno de 270 graus é igual a zero. Quando você passa do 270 graus, o que é que vai acontecer com o cosseno? Vai se afastando para a direita e vai atingir um maior afastamento aqui à direita, igual a 1, que é de 360 graus. Ok? Então ela é decrescente nos dois primeiros quadrantes, aqui, ó, e ela é crescente no terceiro e no quarto quadrante. Ok? Ok. Por aí mesmo. Então, na próxima sequência, nós continuaremos a estudar o ciclo trigonométrico, as funções trigonométricas. Agora, reparem vocês, vamos só dar uma analisada sem pegar o eixo, sem pegar o ciclo trigonométrico. Se o eixo estiver no ponto zero, quanto vale o seno de zero? É zero. Não tem altura nenhuma, o seno é altura. Então o seno de zero é zero. Olha, se o seno é zero, o que é que vai acontecer com a cossecante? A cossecante não é o inverso do seno? 1 sobre 0 não existe. Então a cossecante não vai existir no ponto zero. Acontece a mesma coisa do seno de 90 graus, seno de 90, aliás, seno de 180 graus, que a cossecante é 1 sobre 0, que também não vai existir. Então no 0 grau e no 180 graus a cossecante não existe. A secante é o inverso do cosseno. Aqui o cosseno é zero. Aqui o cosseno é zero. Então a cossecante não vai existir nos pontos 90 graus e 270 graus. A tangente é o seno sobre o cosseno. A tangente é o seno sobre o cosseno. Então aqui no 0 grau, o seno é zero, o cosseno é 1, aí vai ficar 0 sobre 1, vai dar 0. Então a tangente de 0 é 0. Mas o que é que vai acontecer com a tangente quando você vai aumentando esse arco? Ó? À medida que você vai aumentando esse arco, a tangente, ó, vai aumentando também. Ó. Você pega aqui esse arco, a tangente é isso aqui, ó. Essa altura aqui, ó, vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chegar nesse ponto, o que é que vai acontecer? A tangente vai ficar paralelo, não é? Ela é um eixo paralelo aos 90 graus. No 90 graus aqui vão ficar paralelas, isto é, não vão se encontrar. Então a tangente de 90 não existe, a tangente de 270 graus também não existe. A cotangente de 0, pelo mesmo motivo, não existe, a cotangente de 180 também não existe. Ok? Então,
próxima aula nós vamos continuar aprendendo trigonometria.